Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira e nós queremos pedir a intercessão de São José sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas famílias e queremos colocar também em oração as pessoas que estão buscando um trabalho, estão buscando um emprego. Se você conhece alguém, coloque aqui no comentário desse vídeo, aqui no YouTube, para que nós possamos rezar uns pelos outros. Quero saudar a todos que também nos acompanham através da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por você estar presente todos os dias neste momento de meditação. É assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos conhecendo também a palavra. É esta intimidade com Deus através da proximidade daquilo que Ele nos deixou. Palavra de Deus. Vamos juntos meditar? Quero que você pegue também a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 27. O texto diz assim: Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo então casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão. Serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas dos vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje ele é um pouquinho mais delicado, um pouco mais complicado de ser entendido, porque esses saduceus, eles trazem presente para esse questionamento que eles fazem para Jesus a lei do levirato. Ou seja, as pessoas precisavam deixar descendência. Então, por exemplo, se o irmão morreu sem deixar descendência, o cunhado assumia sua esposa e assim para que todos pudessem deixar a sua descendência. Esse é o contexto. Se você quiser pesquisar um pouquinho, então digita aí no Google Lei do Levirato. E aí você vai saber, vai entender já este contexto. Tá? Então, dentro disso, esses saduceus queriam questionar Jesus. Mas eles mesmos não acreditavam na ressurreição. E aí é interessante nós aprendermos uma coisa: nós não podemos nos debruçar na palavra de Deus tentando justificar os nossos pensamentos. Esses saduceus procuravam essa proximidade com Jesus não para entender o que seria a ressurreição, porém, queriam justificar aquilo que eles pensavam. E é esse o grande pecado que nós muitas vezes também cometemos. Nos debruçamos na palavra de Deus para justificar os nossos próprios pensamentos.
E aí veja o que Jesus diz para eles. Acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? Nós precisamos estudar. Para que eu esteja aqui conversando com vocês e meditando a palavra, de ensino superior foram 7 anos. Mais todo um período de preparação que se tem dentro de um seminário. Então é bastante tempo de estudo. E aí depois de toda a formação, ainda existe a formação permanente, como chamamos, sempre tentando nos atualizar, lendo novos livros, estudando, e assim nós vamos aprimorando o conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus naquilo que Jesus tem para nos ensinar, não buscando na palavra uma justificativa para os nossos erros ou os nossos pensamentos, tudo aquilo que está ligado ao terreno, ao mundano. Jesus, preste atenção, acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, homens e mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Ou seja, no céu não há necessidade de deixar descendência. Não há a necessidade desta união matrimonial, a formação das famílias. Lá seremos uma única família, pertencentes à família dos filhos de Deus. Então não há necessidade de contrair matrimônio, não há necessidade de homens e mulheres serão como anjos, viverão como irmãos. Viverão fazendo a vontade de Deus, contemplando a face de Deus. É difícil de nós assimilarmos isso, porque faz parte de algo que nós nunca vivenciamos. Nós só iremos saber como é de fato quando nós conseguirmos chegar. Como eu posso explicar melhor? Uma coisa é quando nós falamos de algum lugar que nós conhecemos e outra coisa é quando nós conhecemos de fato esse lugar. Digo a vocês, vamos supor, as belezas do estado de Santa Catarina. Tá? Eu posso falar muitas coisas sobre as belezas do estado de Santa Catarina, mas quando você for conhecer de fato, se for viajar para lá e vai conhecer pessoalmente, você vai identificar que muitas coisas eu disse, mas vai conhecer também outras coisas novas que eu não disse. A experiência será diferente. Então, uma coisa é eu ouvir e outra coisa é eu fazer a experiência, é eu sentir o que está acontecendo. Assim é também a nossa realidade celeste. Hoje nós podemos falar das coisas do céu, mas nós só sabemos de verdade como é quando nós fizermos a experiência. Então vamos nos esforçar, vamos deixar de lado pensamentos, justificativas, mas vamos sim nos debruçar na palavra de Deus, porque nós temos uma meta, chegar no céu e fazer parte da família de Deus. Gostaria que você compartilhasse a palavra de Deus de hoje com seus amigos, seus familiares, seus grupos de oração. Curta e evangeliza conosco, porque evangelizar é preciso.